Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 20 de junho. Estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 4, 35 a 41. Nós podemos tomar alguns fragmentos deste santo evangelho. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" A liturgia de hoje, caros irmãos e irmãs, tem como tema principal, como podemos observar, a fé. A imagem do Evangelho de Marcos mostra, de um lado, o mar agitado como sinal do caos, e de outro, o poder de Jesus sobre as forças da natureza. O mar sempre foi uma realidade ambígua, pois ele é fonte de vida e de fecundidade, mas também pode causar destruição e morte. O episódio da tempestade do lago faz parte, então, de uma série de 4 milagres de Jesus colocados em série ou em sequência pelo evangelista Marcos. Estes acompanham, assim, as palavras de Jesus descritas em parábolas. E no centro de cada palavra está o mistério de Cristo mesmo. E hoje nós vimos 3 imagens importantes dentro desse santo evangelho. A primeira é a imagem da tempestade, a segunda dos discípulos e a terceira de Cristo mesmo. Então a primeira representa não simplesmente uma força misteriosa do mar, mas também as tempestades e provas que enfrentamos na vida e na história. A segunda é a invocação ou a súplica dos discípulos a Jesus diante das provações, mas sempre confiando na palavra de ordem e de poder de Jesus em acalmar o mar. E por fim, a imagem de Cristo mesmo como uma imagem central e uma imagem essencial deste santo evangelho, porque ele ordena ao mar: "Cala-te, silêncio." E o mar, então, pode ser visto por nós como símbolo de todo o mal que Jesus combateu e venceu no exercício da pregação do reino de Deus. E aí passamos do cenário de um resgate físico dos discípulos, temerosos em afundar no mar, àquele da vitória de Jesus sobre o mal. Por isso Jesus usa aí as mesmas expressões para o mar, como quando ele expulsa os demônios. A serenidade de Jesus contrasta com o descontrolado medo, ou assim por dizer, pânico até, dos discípulos. Se de um lado temos os discípulos amedrontados, de outro, então, sobressai a segurança e o domínio de Jesus. Observamos que depois também o medo dos discípulos vai dar espaço à fé. O milagre certamente fará com que os discípulos cresçam ou procurem ainda crescer ou progridam na fé e na descoberta ainda maior da pessoa de Jesus, ou seja, da revelação da sua real identidade. Ao acalmar o mar revolto, Jesus evoca também uma forte experiência de fé aos seus discípulos. Jesus confirma nesse episódio que nós ouvimos do Santo Evangelho o que já dizia o Salmo 107. Gritaram ao Senhor na sua aflição e ele os livrou de suas tribulações. Mesmo sendo Jesus o Senhor da fé dos discípulos, eles ainda se surpreendem com Jesus. Daí o questionamento que eles fazem: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?"
Mas Jesus, na sua identidade mais profunda, veio responder e iluminar o mistério da salvação. O Evangelho de hoje quer ser para nós também uma resposta quando os desafios, as tempestades, a dor ou o mal batem à nossa porta, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo da história. E muitas vezes parece que Deus dorme ou fica em silêncio, gerando em nós uma crise de fé, ou medo, ou uma desconfiança. Mas em meio a tudo isso sobressai a resposta e também a provocação de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Lembremos-nos que a última palavra é sempre aquela palavra de Deus que é Criador e Salvador. Ele sempre cuida de nós e nos assiste com a graça de sua presença. Cabe aqui a célebre frase de Santa Teresa de Ávila: nada te perturbe, nada te espante, Deus não muda, só Deus basta. Então, somos sacudidos e ameaçados, mas precisamos manter a firmeza da fé que o Senhor depositou em nossos corações com a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e tenham todos um abençoado domingo. Quem é este com poderes nunca